Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Nós vamos hoje fazer este short. O molde está sendo fornecido nos tamanhos de 8 a 15 anos, então é uma grade um pouco maior do que o que nós costumamos fazer aqui e, portanto, com uma utilidade também para as meninas que já estão entrando na adolescência ou já estão na adolescência. Nesse vídeo, nós estaremos mostrando, então, essa segunda alteração no molde que foi fornecido no vídeo da semana passada. Já é uma alteração para deixar o molde com um modelo mais tradicional, mais clássico, e eu optei por fazer os dois modelos no mesmo tecido para que vocês possam ver que com um mesmo molde vocês podem fazer coisas que ficam completamente diferentes. E isso não diz respeito apenas a esse molde, mas a qualquer outro molde que a gente tenha, em especial os moldes que são parecidos com os moldes base. Eles permitem uma infinidade realmente de alterações. Vamos começar então? Muito bem. Na semana passada nós fizemos um shortinho, eu fiz com esse mesmo tecido, porque eu queria mostrar para vocês alterações no molde para que vocês vissem que com o mesmo tecido e o mesmo molde você faz coisas completamente diferentes. Na semana passada nós não fizemos propriamente uma alteração, nós fizemos um complemento, nós colocamos uma saia naquele short. Neste shortinho que nós vamos fazer essa semana, nós também não vamos fazer grandes alterações no molde. Nós vamos usar o molde de uma maneira diferente e vocês verão, como já viram nas imagens iniciais, que o modelo com o mesmo molde ficou completamente diferente do que nós fizemos na semana passada. O que eu estou usando aqui é o resto do tecido que nós usamos na semana passada. Eu tinha 1 metro desse tecido, nós fizemos aquele short com a saia na semana passada, tamanho 8 anos, e vamos fazer, pelo que eu estou vendo que nós temos de sobra de tecido aqui, vamos conseguir fazer mais um shortinho. O que nós vamos fazer é usar este molde para fazer um short tradicional. Barguilha na frente, elástico atrás. Nós temos duas maneiras de fazer isso. Você pode colocar um zíper aqui na frente, nós já temos vídeo ensinando como é que coloca o zíper. Colocar o zíper aqui na frente, fazer as preguinhas como eu vou mostrar para vocês, cortar a parte de trás, costurar, fazer o cos e colocar um elástico como eu vou mostrar para vocês. Uma outra forma de fazer, que é como nós vamos fazer nesse vídeo, porque é uma forma que pode exigir alguma alteração, então eu prefiro mostrar para vocês a parte que exige mais atenção, a mudança que exige mais atenção. Essa outra forma é nós fazermos o shortinho tradicional, retinho na frente, franzidinho atrás, com uma falsa barguilha. Então, como nós faremos isso? A primeira coisa que nós vamos fazer é uma pequena alteração no molde da frente. Então, você vai pegar o seu molde da frente, eu vou usar esse tecido aqui para cortar as duas partes. Então, eu encaixo da maneira que é mais adequada aqui, que eu consiga trabalhar melhor aqui. Encaixei. Vamos alfinetar e vamos cortar primeiro a parte da frente. Nós vamos fazer aqui uma falsa barguilha. Eu tenho aqui o meu molde da barguilha de dentro, a barguilha interna, e tem algum molde que eu forneci para vocês que já tem também este molde. Então vocês podem achar isso fácil em algum dos nossos moldes ou mesmo fazer isso à mão. Para fazer a falsa barguilha, quando nós formos cortar aqui o nosso short, nós já vamos cortar com o desenho dessa falsa barguilha.
que é esse aqui, certo? Então, olha, eu vou riscar aqui. E esse é o desenho da nossa barguilha, que é uma falsa barguilha, na verdade, porque ela não terá zíper. Então, a alteração que nós vamos fazer no nosso molde da frente é essa. Desenhamos a barguilha, vamos recortar o tecido. Então, aqui está nossa parte da frente, com a única alteração que nós precisamos fazer. O desenho da barguilha está aqui. Já vamos colocar direito com direito para estar na posição correta quando nós formos costurar. Cortamos parte da frente, vamos deixar por enquanto a parte das costas sem cortar. Agora você vai na máquina e vai costurar o gancho e a falsa barguilha. Vai costurar acompanhando o desenho que nós temos aqui. Costuramos então acompanhando o desenho. Agora você vai virar e aqui, olha, onde foi feita a costura, tá vendo a costura do gancho? Você pega aqui o seu shortinho, vira e frisa seguindo a costura, como se nós fôssemos seguir o gancho. Você faz esse friso no que seria a sequência da costura do gancho. É bem simples, é só você virar até chegar onde foi feita a costura, que ele automaticamente ficará no lugar certo, tá? Viramos e fazemos o friso do outro lado também. Agora nós temos então a posição que essa barguilha tem que ficar. Ela está alinhada aqui no primeiro friso. Nós vamos simplesmente fazer o desenho, o mesmo desenho que nós fazemos como se estivéssemos colocando zíper, tá? É isso que forma a nossa falsa barguilha. Então você pega ali o seu molde, risca e vai agora costurar acompanhando o risco que você fez. Vocês já vão entender porque é que nós estamos fazendo a parte da frente antes de cortar as costas, tá bom? Vamos costurar aqui para terminar a parte da frente. E aqui está, olha, costuramos sobre a marcação que fizemos. Estamos aqui com a barguilha aberta, fazendo de conta que é uma barguilha com zíper dentro. Costuramos aqui em cima também para já prender a parte de cima. Agora então, com a barguilha já feita, nós estamos com a parte da frente já fechada. Agora vocês vão determinar a largura deste short, ou seja, a cintura da criança. Vocês podem fazer essa alteração em qualquer short que tenha elástico na cintura. Se você tem um molde bom que você gosta, de short de adulto ou de criança, pode ser até molde de pijama, viu? Você pode usar para fazer essas alterações e essa transformação no short. O que nós vamos fazer agora, e aqui é necessário que vocês prestem atenção, eu vou tentar explicar o melhor possível para vocês, porque essa é a parte importante dessa alteração. Nós temos um short aqui para uma criança de 8 anos. A modelagem foi feita para ser usado com elástico, ou seja, ele teria elasticidade tanto na parte da frente quanto na parte das costas. O elástico seria colocado ao redor da cintura toda. Nós vamos fazer uma alteração aqui para que esse short fique com as preguinhas aqui na frente e com o cos com a exata medida da metade da cintura. Metade por quê? Porque é a parte da frente, tá? É a metade do corpo. Então, nós vamos primeiramente verificar qual é a cintura da criança. Se você tem a criança e pode medir, tudo bem. Se você não tem, nós temos uma tabela de medida em todos os nossos moldes. Neste caso especificamente, o short é para uma criança de 8 anos.
A cintura de uma criança de 8 anos, padrão, é 60 centímetros. Nós vamos precisar, para metade, que é a parte da frente, a metade da cintura. 60 centímetros, a metade é 30, tá? Então, nós vamos precisar 30 centímetros, a partir do meio, 15 para um lado, 15 para o outro. O que nós temos que observar aqui? Eu vou fazer um cos com 30 centímetros, mas eu preciso da margem de costura, porque ele vai ser costurado na parte das costas. 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. 32 centímetros, certo? Eu vou dobrar aqui no meio, para a gente trabalhar com a metade dessas medidas. Está aqui, olha, nosso shortinho está dobrado no meio. Então, esse trecho desse lado tem que ter os 15 centímetros mais um de margem de costura. Do outro lado, a mesma coisa. Quanto eu tenho sobrando aqui? Olha, 15 centímetros deu aqui. 1 centímetro de margem de costura deu aqui. Qual é a minha sobra de tecido aqui? É de 7 centímetros. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pôr preguinhas aqui que diminuam isso em 7 centímetros, que diminuam o outro lado em 7 centímetros. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é achar a metade dessa medida. Para diminuir esses 7 centímetros, a partir dessa metade, e deixar as nossas preguinhas bem simétricas. A metade da minha medida aqui é 11 centímetros e meio. Então, está aqui. Isso daqui é a metade da parte da frente. Metade de um lado, metade do outro lado. Eu preciso tirar, como nós vimos, 7 centímetros. E você pode fazer isso de várias maneiras. Eu posso, por exemplo, anotar aqui, olha, 3,5 para um lado, 3,5 para o outro lado, e eu teria, se eu fizesse esta prega aqui, olha, eu teria os 7 centímetros diminuídos, correto? Eu ia ficar com os 16 centímetros que eu preciso. Confere, tá aqui, olha, 16 centímetros. No entanto, 7 centímetros para fazer uma prega só, deixaria a prega muito profunda. Então, você pode simplesmente fazer metade e metade, que também fica super bonitinho. Você leva aqui até a metade, nós marcamos os 3,5, levamos até a marcação do centro. Alfineto. A mesma coisa aqui. A medida aqui que eu marquei dos 3,5, eu levo até a marcação do centro e alfineto. Ficaria com esse tipo de preguinha. Você vai lá, vai conferir e vai ver que deu os seus 16 centímetros aqui, que é o que você precisa. A mesma coisa, claro, nós teremos que fazer deste outro lado, tá? Qual é o meio? O meio é esse pedaço aqui. Então, você vai lá, vai marcar de novo a medida que corresponde ao centro, ao meio daqui aqui, que é essa aqui. Três e meio centímetros de um lado, 3,5 centímetros do outro lado. E fazemos aqui a mesma coisa. E agora nós temos que ter aqui, então, nesse total, a metade da cintura da criança, mais os 2 centímetros de margem de costura. Ou seja, a metade da cintura é 30, mais 2 de margem de costura, 32. Tá certinho aqui, olha, 32 centímetros. Fizemos a marcação, nós vamos colocar o cos antes mesmo de cortar a parte das costas. Eu mostrei para vocês uma maneira de você fazer a diminuição. O que é importante aqui é que vocês entendam que na parte da frente do short nós temos que ter
a metade da cintura mais os 2 centímetros de margem de costura. Se vocês vão fazer preguinha, vão fazer uma preguinha, 2, 3, um franzidinho, é o de menos. Vocês só tem que diminuir cada metade até que ela atinja o tamanho que nós precisamos. Acredito que tenha dado para entender. Nesse caso aqui, por exemplo, você tem a opção, inclusive, de costurar essa prega um pouco para baixo ou deixar ela aberta desde cima. O que nós vamos fazer agora é colocar, então, o cos. O cos da frente, você vai se basear pela largura do elástico que você vai colocar atrás. Isso significa o quê? Nós vamos ter um elástico de 4 centímetros atrás. O total aqui do cos da frente deverá ser de 4 centímetros. 4 mais 4, 8, mais os 2 de margem de costura, 10 centímetros. Nós vamos ter que cortar, então, uma tira que tenha 10 centímetros de largura pelos 32 centímetros que nós temos aqui. A minha sugestão para que ele fique mais bem estruturado é que você coloque neste cos da frente uma intertela fina. Eu já vou mostrar para vocês como. O que eu fiz aqui? A nossa preguinha eu costurei até cerca de 2,5 centímetros para baixo. Costurei as 2 preguinhas para que ela comece um pouco abaixo da cintura. Costurei de um lado, costurei do outro, passei a ferro e já passei a ferro também o que seria a marcação da barra. Essa marcação é provisória, mas eu já passei a ferro e deixei aqui ajeitadinho para vocês verem. Então, nós temos aqui a parte da frente. Aqui na cintura, nós vamos colocar o cos. Eu cortei uma intertela fina com a largura necessária. 8 centímetros, que é 4 do elástico, mais 4. E com 30 centímetros, que é a medida exata que nós precisamos para o cos. Cortei a intertela, colei no tecido e cortei com 1 centímetro a mais em todos os lados. Aqui do lado ela vai ser costurada dessa maneira, olha. Desse lado eu deixei 1,5 centímetros, que é para ter uma folga depois na hora de fazer o acabamento. Se você for usar uma intertela mais grossa, corte apenas uma intertela com a largura do cos, de 4 centímetros. E cole ela na parte da frente do cos. Então, agora nós vamos costurar aqui no shortinho o cos. E aqui está, olha, costurado o cos, nós colocamos o cos direito do cos com o direito da frente do short, costuramos, obedecendo a margem de costura, e esta parte aqui, que vai ser o acabamento aqui atrás, neste momento você vai deixar solto. E nós vamos então cortar agora a parte das costas. E aqui também vamos ter bastante atenção, porque é um trecho bastante importante da costura. Nós temos aqui os 32 centímetros. 30 centímetros, que é a frente da cintura de uma criança de 8 anos, e mais os 2 centímetros da margem de costura, uma de cada lado, que nós vamos usar para costurar a frente nas costas. Então, nós vamos considerar aqui o seguinte: o quadril de uma criança de 8 anos é 70 centímetros. Se nós temos aqui um short que nós vamos pôr elástico tanto na frente quanto atrás, a modelagem dá perfeitamente para isso. Como nós colocamos um cos na frente, aqui na frente nós já não temos mais elasticidade. Então, o que nós temos que observar? Esses 30 centímetros da frente são fixos, eles não são elásticos, certo? Nós temos que colocar o restante da medida do quadril, não da cintura. O short tem que entrar por baixo, então ele tem que passar no quadril. Para considerar agora quanto nós precisamos atrás, nós temos que considerar a medida do quadril e não da cintura. Ou seja,
Nós temos aqui 30 centímetros, que é a medida da cintura. O quadril de uma criança de 8 anos tem 70 centímetros. Nós precisamos de pelo menos uns 6 centímetros de margem de vestibilidade, para o short entrar com alguma folga, certo? Então, já são o quê? 76 centímetros. Precisamos de mais 2, que são as margens de costura que nós vamos costurar costas na frente. São 78 centímetros. Nós temos que ter em tecido aqui ao redor da cintura 78 centímetros. Nós temos aqui 30, tá? Então faltam 48 centímetros. As costas, a parte das costas do short, da cintura do short, terá que ter 48 centímetros. O total. O que é a metade de 48 centímetros? É 24. Por que metade? Porque nós vamos cortar o short com tecido dobrado. Essa conta precisa ser feita porque nós não sabemos quanto temos aqui. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Eu não sei porque eu não medi. Eu teria que ter para a parte das costas, aqui na cintura, 24 centímetros. 24 desse lado mais 24 do outro lado daria os 48 centímetros que eu preciso para completar 78 centímetros para passar pelo quadril. Acho que deu bem para entender, né? Não é difícil não, é só uma questão de cálculo e de você pensar no corpo e no que tem que entrar. Então nós vamos ver aqui, o meu molde tem 22 centímetros, eu preciso de mais 2 centímetros aqui na cintura. Então eu vou afastar ele aqui 2 centímetros e vou cortar. O que nós podemos fazer aqui? Nós precisamos desses 2 centímetros a mais aqui na cintura, porque é o local onde nós vamos colocar o elástico, é o local onde tem que passar pelo quadril da criança. Aqui na perna nós não precisamos, tá bom? Você pode deixar a perninha assim mais larga, ou você pode cortar abrindo lá para cima para atingir os 22 centímetros que nós precisamos, os 24 na verdade, né? Tá aqui, olha. Cortei e pronto. Nós temos agora a medida que nós precisamos. Esse acréscimo pode ou não ser necessário, por isso eu pedi que vocês prestassem atenção no que estava sendo explicado, porque se for um short mais larguinho, por exemplo, ele pode não ser necessário. Se você for fazer a parte da frente normal, com um zíper normal e não com o falso, com a falsa barguilha aqui, também não precisa de acréscimo nenhum aqui, tá bom? Porque ele abrindo na frente, não precisa se preocupar com a medida total do quadril, que vai dar por causa da abertura. Cortada a nossa parte das costas, nós vamos agora então costurar uma na outra. Direito voltado para o direito, costura o gancho, faz os piques, passa o overlock ou zigue-zague, vira e rebate pelo lado direito. Costura de gancho, vocês procurem sempre rebater, porque é o local que sofre mais pressão durante o movimento da criança. Então ele pode, sem rebater, a costura pode se desfazer. Vamos fazer isso então. Costurado o gancho da parte das costas, costurei, passei um overlock ou zigue-zague e rebati a costura para um dos lados. Já fui no ferro e já marquei a barra. Nós vamos agora colocar o cos da parte das costas, onde nós colocaremos o elástico. Você vai cortar um tecido que tenha a largura do seu elástico mais 1 centímetro e dobre.
tá? Então, se o elástico tem 4 centímetros, ele deverá ficar assim, então serão 10 centímetros. 4 de um lado, 4 do outro, 1 de margem de costura, 1 de margem de costura. Então, ele deverá ter o dobro da medida do seu elástico mais 2 centímetros pelo comprimento que nós temos aqui na cintura. E agora, então, nós vamos costurar o cos dessa maneira. Direito do cos voltado para o avesso, da parte das costas do short, nós vamos costurar aqui de um lado ao outro. Costuramos desta maneira, viramos a costura para o lado do cos, passamos um rebatido aqui, segurando a costura de dentro aqui, olha, dessa maneira. Nós vamos agora fazer o fechamento desse cos. E ele deverá ser feito na medida que nós temos aqui do elástico que nós vamos usar, tá bom? É essa medida, você vai dobrar e costurar aqui sobre a costura anterior. É na hora que você cortar o cos, que você já vai cortar com 1 centímetro a mais para cada lado, você já frisa com o ferro qual é o meio aqui, que é o local onde o elástico ficará encaixado. Assim fica simples de você saber aonde dobrar e costurar. Então, dobrou, faz uma dobrinha e passa uma costura aqui, fechando esse cos aqui todinho. Tendo costurado o cos, nós fizemos então a canaleta para passar o elástico. E vocês vejam, olha, o cos das costas está da mesma largura do cos da frente. É assim que tem que ser. Bom, qual é o critério para a gente colocar o elástico? O elástico tem que ficar ajustado na cintura. Nós temos na parte da frente, como nós já vimos, 30 centímetros, que é a metade da circunferência da cintura da criança de 8 anos. Nós precisamos, então, aqui atrás, ter o que completaria. A cintura é 60, nós já temos 30, seria um elástico de 30 centímetros aqui. Para ajustar esse elástico no corpo da criança, a gente normalmente põe 10% a menos. Seria 54 centímetros o total. Nós já temos aqui 30. Então, teríamos que colocar um elástico aqui de 24. Eu normalmente, nesses tamanhos, eu tiro cerca de 5 ou 6 centímetros mesmo no total do elástico. Então, repetindo para que vocês entendam bem. O elástico teria a medida total da cintura menos 10%. A medida total da cintura de uma criança de 8 anos é 60 centímetros. Menos 10%, 10% de 60 é 6. 60 menos 6 dá 54 centímetros. Então, no total, nós teríamos que ter aqui 54 centímetros. Nós já temos 30 no cos da frente. Então, o elástico deverá ter 24 centímetros. Os 30 da frente, mais os 24 que completariam os 54 centímetros. 24 você pode colocar mais 1 centímetro de cada lado, que seria a margem de costura, porque o elástico também vai ser costurado. Então, nós vamos pegar o nosso elástico, 24 mais os 2, que é a margem de costura, 26 centímetros. Essa é a maneira que eu costumo colocar elástico. Eu já mostrei isso para vocês em outro vídeo. Como eu não me lembro em que vídeo foi, eu vou mostrar novamente. Eu faço a marcação do tamanho do elástico e eu não corto este elástico, tá bom? Eu vou colocar o prendedor de elástico aqui
e vou passar esse elástico aqui dentro com o elástico inteiro, só marcado ali é onde completa a medida que eu preciso, dos 23, 26 centímetros. E venho puxando o elástico. Cheguei aqui nos 26 centímetros, você pode ir para sua máquina e já costurar aqui. Eu vou colocar um alfinete só para vocês entenderem. Está aqui, olha, costuramos o elástico na marca aqui dos 26 centímetros. Eu vou passar o restante dele agora. Passou. Você vai ver com cuidado aqui se o elástico não virou por dentro da canaleta antes de costurar. Verificou que ele está retinho, nós podemos então tirar o passador e costurar a outra ponta aqui no canto. Costurados os dois lados do nosso elástico, você vai na máquina agora, vai puxar esse elástico e puxando o elástico, tensionando, você vai passar duas costuras aqui, dividindo esse elástico em três. Uma costura para baixo da borda aqui do cós e outra para cima da costura que nós fizemos prendendo o cós aqui. São duas costuras aqui, puxando o elástico na máxima tensão dele. Feitas as duas costuras, nós estamos com a parte das costas pronta, com a parte da frente pronta. Se você quiser colocar bolsos, a hora é essa, bolso embutido ou bolso sem ser embutido. O momento é esse, antes de fechar a lateral. Nós temos um vídeo aqui no canal que mostra a colocação de bolso, de 3 tipos de bolso, se não me engano, em shorts. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem aproveitar e colocar bolso aqui. E nós vamos agora, então, fazer o acabamento aqui de cima desses shorts. Você vai pegar a sua parte da frente, direito das costas, direito da frente. Vocês se lembram que o nosso cós aqui está aberto. Aonde é a dobra do cós, que está marcada a ferro, você vai virar ela ao contrário. Vai encaixar a parte das costas, olha, exatamente aqui na dobra, tá? Encaixou, você vai dobrar, alfinetar e costurar, dobrando esse trecho aqui, que é a nossa margem de costura, você já vai costurar ele dessa maneira, virado para cima. Nós vamos fazer isso dos dois lados. Está aqui, olha, alfinetou, nós vamos costurar agora, obedecendo a margem de costura de cima a baixo. O método é o mesmo que nós usamos na saia com suspensório. Então, quem quiser olhar na saia com suspensório e ver que talvez esteja melhor explicado, não sei. Às vezes naquele vídeo eu expliquei com mais detalhes. Mas o método é esse. Nós vamos costurar então agora as laterais. Costuramos da maneira indicada. Fiz um pique aqui tirando o excesso aqui na borda, passei o overlock. Agora você vai simplesmente virar o cós que nós dobramos um sobre o outro. Virado, o acabamento aqui estará dessa maneira, com a costura embutida, sem incomodar a criança. Você vai... Aqui nós já temos ele dobrado, você vai alinhavar ou alfinetar o cós da frente, que já está na medida certinha. Vocês vão alinhavar, alfinetar e costurar sem problema nenhum. E fazer esse acabamento aqui por dentro à mão ou a máquina aqui por fora. Fazer aqui rente para fazer o acabamento direitinho.
Feito isso, nós vamos costurar a entrepernas e fazer a barra. Esse final aqui é igual ao short que nós já fizemos a semana passada. Eu vou terminar ele então, para a gente ver o resultado. Alterações em shorts são inúmeras que podem ser feitas. Eu mostrei na semana passada e nessa semana apenas 2 das possibilidades com esse molde, onde vocês podem observar que o resultado é totalmente diferente, apesar de ser o mesmo molde e ser o mesmo tecido, tá? Mas as possibilidades são muito maiores do que apenas essas 2 alterações. Como eu disse anteriormente, molde de short vira calça comprida, vira macacão, vira jardineira, vira qualquer coisa. Bom, sendo então o que nós tínhamos para hoje, eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.